acabado, continuou a trabalhar, porque ele foi um milagre, sim, um milagre, um paradoxo, aquele mundo julgado. Ele foi um milagre, sim, um milagre, um paradoxo, aquele mundo julgado. Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa, Jovens Destemidos, pela graça de Deus, né? Estamos indo agora para este capítulo 10 de Daniel. Nós vimos as 70 semanas de Daniel. Um detalhe muito importante para nós vermos aqui, irmãos, é como que Daniel, em suas revelações, em suas visões, ele sempre via em suas visões, em cada uma de suas visões, mostrava exatamente um determinado tempo. Ou seja, o que eu estou tentando dizer aqui para os irmãos? É que todas as visões do irmão Brana, elas revelavam a mesma coisa. Porém, algumas outras visões vinham com mais detalhe para nós vermos o tempo do fim. Porque observe, primeiro Daniel teve a visão de uma estátua com 4 reinos, e como que no final, lá naquele último reino dos 10 reis, uma pedra cortada sem mãos cortaria. Primeiro ele mostrou 4 reinos e um quinto reino que comandava outros 10, né? Depois ele mostra uma visão de 4 animais que saíam, 4 bestas, apontando novamente para lá. E mostra novamente aquela pedra cortada sem mãos cortada, só que com mais detalhes, mostrando o ancião de dias, mostrando o filho do homem. Depois nós vemos o carneiro e o bode, mostrando a invasão do Império Grego nos medos e os persas, e nós mostramos aqui o irmão Brana falando que aquilo representa o tempo do fim, quando a Igreja Católica invadiu os Estados Unidos, né? E aquele chifre pequeno, né, do bode, aquele chifre pequeno que era o príncipe que ia vir, novamente mostrando mais detalhes de todas as visões de Daniel. Depois nós vimos as 70 semanas de Daniel, mostrando o tempo dos judeus e mostrando os 3 anos e meio que falta ainda para se cumprir, mostrando esse príncipe que vai vir, mais detalhes sobre as revelações do tempo do fim de Daniel. No capítulo 10, nesse capítulo 10 aqui, no capítulo 11 e no capítulo 12 também, vai falar sobre o fim dos tempos. E vai trazer mais detalhes também sobre todas as outras visões que nós vimos. Você nota que Daniel viu as visões do tempo do fim. E cada uma das visões que ia vindo para Daniel tinha mais detalhes para ele olhar como que seria o tempo do fim. Então nós vamos olhar aqui mais uma vez, mais coisas maravilhosas nós vamos aprendendo aqui. Eu particularmente fico maravilhado com esse livro porque nos mostra muitos detalhes. Um detalhe muito importante também, que eu gostaria de deixar aqui para os irmãos, é que o irmão Brana diz que nós não conseguimos revelar, não conseguimos entender o livro de Daniel se nós não olharmos para o livro de João. Né? Porque Daniel ele vê quase todas as coisas. Por exemplo, Daniel viu o filho do homem, o ancião de dias. João também viu. Daniel viu aquele juiz supremo. João também viu. Daniel viu a 4ª besta. João também viu. Né? Daniel viu o fim dos tempos. João também viu. Então, para nós entendermos o livro de Daniel, nós vamos olhar para Apocalipse também. E para nós entendermos Apocalipse, nós olhamos para Daniel. Esses 2 livros, eles trabalham em conjunto, né? Então, nós vamos entender aqui sobre esse livro aqui, esses 3 últimos capítulos. Lembrando, nós viemos aqui falando capítulo por capítulo, mas pode ser que agora nesses nossos últimos programas sobre essa série de Daniel, nós vamos dar uma misturada nesses 3 últimos. Por quê? Porque essas 3 visões, aliás, esses 3 capítulos é uma só visão. Então, nós vamos observar hoje, nós vamos ver um pouquinho do capítulo 10, pode ser que eu vou para o capítulo 11, mas
nós vamos dar uma olhada aqui em Daniel capítulo 10. E é uma só visão do tempo do fim. Eu vou colocar aqui para os irmãos, aqui no... para os irmãos verem, né? Vai aparecer o izinho para vocês verem um programa do irmão Lucas, que ele falou sobre a cronologia do livro de Daniel. E o livro de Daniel, ele não é cronológico, né? Ele é o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, em forma cronológica. E aí vem o capítulo 7, se nós formos olharmos em um olhar de cronologia. Mas ele é meio bagunçado em forma cronológica. Porque o livro de Daniel ele é repartido em duas partes. Nós falamos aqui também. É a parte histórica e a parte de visões. A segunda parte, né? Então, esse é um ponto para nós vermos aqui. E o irmão Lucas explica muito bem nesse programa. Então, nós vamos para a nossa leitura, que está em Daniel, capítulo 10. Nós vamos entendendo aqui de pouco em pouco sobre o que Daniel estava vendo. Daniel 10, verso 1 diz assim: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. Observe aqui, foi revelada uma palavra a Daniel. A Bíblia nos mostra que essa revelada uma palavra é a revelação de um mistério para Daniel. Novamente, Daniel recebendo um mistério. Então, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. A palavra era verdadeira. Agora, observe isso aqui. E envolvia grande conflito. E ele entendeu essa palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hidekel, que é um rio que saiu do Éden, que é o rio Tigre. E observe que Daniel ele ficou triste durante 3 semanas. Ele não ficou triste por qualquer coisa. Ele recebeu a revelação, entendeu a palavra, mas ele era um homem de oração. Nós falamos aqui um pouco sobre isso. Daniel era um homem de oração, sempre orando, sempre jejuando. E ele ficou ali. Ele meio triste, mas ele continuou jejuando. E no dia 24 do primeiro mês, ele foi para o rio Hidekel. Agora observe, depois de 24 dias, no verso 5 diz assim: Levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Lembre do linho, né? O linho é uma vestimenta de reis, uma vestimenta real, de rei e sacerdote. E o ouro é o caráter, né? Então aqui era um poderoso homem. Seu corpo era como berilho, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Irmão, nós temos visto aqui isso muitas vezes, né? Principalmente lá quando nós gravamos aqueles programas, Quem é o Ancião de Dias? Nós vemos essas características aqui apontando para Apocalipse capítulo 1 e para Apocalipse capítulo 1 e Daniel 7. Esse homem que aparece aqui como berilho, seu rosto de relâmpago, os olhos como tochas de fogo. Irmão Brando diz que esses olhos como tochas de fogo é a ira desse homem, é a ira de Deus, né? Os seus braços e os seus pés com bronze polido, isso representa julgamento, juízo. E as palavras como a voz de uma multidão é a voz da noiva. Uma multidão. A voz como de muitas águas, de Apocalipse capítulo 1. Vamos lá em Apocalipse capítulo 1 que nós vamos rever isso aqui. Os irmãos vão entender que essas características é a mesma coisa que João viu. Por isso que eu disse aqui. Nós entendemos Daniel olhando para João, para Apocalipse. Entendemos Apocalipse olhando para Daniel, né? Observe aqui, ó. Apocalipse 1, verso 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Observe essa característica aqui.
os seus pés semelhante a latão reluzente, que é o bronze, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Muitas águas é multidão. A Bíblia mesmo, em Apocalipse, aqui revela para nós que águas é multidão. Então aqui Daniel está falando que a voz era como de uma multidão. Então, povos, né? Então ele tem essa visão desse homem vindo para julgar. Esse juiz, ele está vendo o juiz vindo. E lembre que quando ele falou essa palavra é verdadeira e envolvia grande conflito. Então capte isso aí. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Então ele estava tendo uma visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar essa grande visão. E não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção e não tive força alguma. Essa visão trouxe um temor, trouxe uma atmosfera muito grande, né? Contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com meu rosto em terra. Se enfraqueceu demais daquela visão. Agora observe que ele estava tendo aquela visão, vendo aquele homem vindo, aquele juiz, e esse juiz veio e ele ouviu o juiz falando com ele, ele ficou fraco e caiu dormindo no chão. Caiu um profundo sono. Mas no verso 10, observe o que diz aqui. E eis que certa mão me tocou, e fez com que se movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito amado. Quem é esse homem que aparece para Daniel? É o que nós gostaríamos até de colocar um pouco aqui. Aparece um homem para Daniel e toca e faz com que ele se move. Uma certa mão me tocou. Daniel, e ele disse assim, Daniel, homem muito amado. Irmão, como que nós, como cristãos, nós queremos ouvir uma palavra dessa de um homem de Deus? Você é muito amado. Daniel, homem muito amado. Nós somos os Daniéis do tempo do fim, somos muito amados também, irmãos. Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Irmão, que este seja o nosso versículo de hoje. Que fique gravado nas tábuas do nosso coração esse versículo. Olha que coisa que esse homem disse para Daniel. Disse, Daniel, não temas, Daniel. Desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração para compreender e humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Se você se comprometer a entender, a compreender a palavra, se humilhar perante Deus, Ele mesmo vem e revela essa palavra para você. Ele mesmo vem, o próprio Deus vem, mas Ele envia o anjo, Ele envia um mensageiro, pode ser que seja um irmão que chegue na sua casa, o pastor, Ele envia um homem. Observe que esse homem aqui, que vem, não era o próprio Deus, era um anjo que foi enviado. Por quê? Por que não era Jesus? Observe o verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Está vendo por que Daniel estava triste? Porque o anjo não conseguia chegar em Daniel. E Daniel, esperando a resposta, ele tinha entendido a visão, ele foi em oração, mas ele não obtinha a resposta do anjo. E ele começou a entristecer, mas ele continuou jejuando. E o rei da Pérsia, né, os espíritos que estavam sobre aquele reino, resistiam o anjo, o mensageiro, de levar a mensagem para Daniel. Então, observe o verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Observe que não era Jesus esse homem, não era o próprio Deus que veio visitar Daniel. Por quê?
Porque Deus não precisa de ajuda de ninguém. Ninguém resiste ao nosso Deus. Quando ele se levanta, não há demônios, os demônios abrem caminho, ninguém resiste a Deus. Mas este homem não. Esse homem, os espíritos resistiam. O rei da Pérsia resistia. Então esse não era Deus, era um homem que estava sendo enviado. Teve que vir Deus e abrir o caminho para que esse homem passasse. Miguel, que é Jesus Cristo, né? Miguel é Jesus Cristo. Então ele precisou de ajuda. Deus não precisa de ajuda de ninguém. Deus, ele é o próprio intérprete. Ele não precisa que ninguém interprete essa palavra. Ele não precisa de ninguém. Ele é o Deus soberano. Ele não necessita de ajuda de ninguém. Então observe o que eu estou tentando dizer. Quando você se humilha para Deus, Ele envia um anjo à sua presença. Ele envia um irmão. Ele envia um pastor. Ele envia uma palavra de conforto para você. É simplesmente você se humilhar a Deus. Então no verso 14 diz assim: agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias. Porque a visão, observa aqui, ó. Porque a visão é ainda para muitos dias. Então essa visão que Daniel teve, vamos lá. Essa visão que Daniel teve era para os derradeiros dias, é para os últimos dias. Aqui que às vezes os próprios teólogos, e uma certa ocasião eu gravei um programa aqui sobre o carneiro e o bode, e Deus havia dito que aquela visão era para os tempos finais. Mas quando ele vai falar sobre os tempos finais, ele fala do reino do Medo e da Pérsia. Isso são só parábolas, irmãos. O livro de Daniel é de símbolos também. Então aqui ele vai falar sobre a invasão dos medos e dos persas e a Grécia novamente, no capítulo 11. Mas é para os tempos finais. Isso aqui são símbolos. Realmente aconteceu a invasão da Grécia no Império Medo-Persa, mas era um tipo de uma invasão que vai ter agora. Nós já falamos sobre isso. E muitas vezes as pessoas se confundem, né? Os teólogos, os eruditos se confundem com isso aqui. Mas o irmão Branham nos revela todas essas coisas aqui. E um detalhe que eu quero deixar aqui para os irmãos. Essas três visões de Daniel, capte isso aí, é o sétimo selo. Aliás, os três últimos capítulos de Daniel é o sétimo selo. Como todo o livro de Daniel também representa o sétimo selo. Mas eu vou mostrar um parágrafo aqui para os irmãos. Observe aí o verso 14 que diz que a visão é para muitos dias. Mas vamos ver aqui um parágrafo aqui do irmão Branham, ele falando aqui sobre isso. Na mensagem Apocalipse, o livro de símbolos, pregado em 1956, no parágrafo 51, o irmão Branham diz assim: observe, é uma revelação, este livro é. Está falando do livro de Apocalipse, mas observe onde eu quero chegar aqui. Observe, é uma revelação, este livro é, para os servos de Deus, pela última vez. Quando o tempo chegar, quando este livro será revelado. Agora, mais adiante no livro, descobrimos que o livro foi fechado e selado até o tempo do fim. Observe o Branham sempre falando do tempo do fim, que esse livro seria revelado no tempo do fim. E essa visão aqui, que nós vamos ver, é para o tempo do fim, é para os derradeiros dias. Por isso que é o sétimo selo. Através dos tempos eles tentaram. Lembre-se, a Bíblia que foi tirada das mãos de Deus, assentada em seu trono, foi fechada e selada com 7 selos nas costas. E nenhum homem nos céus e na terra, em lugar nenhum, era digno de levar o livro ou para soltar os selos, ou mesmo olhar para eles. Mas o Cordeiro veio e o abriu. Agora observe o verso 52 aqui. Será que eu estou falando que essas 3 últimas visões é o sétimo selo? Não. O parágrafo 52. Você se lembra de Daniel? Daniel, no tempo do fim, ele viu sua última visão no encerramento de seu ministério, um vidente. Na sua última visão, ele viu o sétimo selo, Daniel. Na sua última visão. Você fala, mas irmão João, Daniel 10 não é a última visão, é Daniel 12. Mas irmãos, se você observar,
Isso todo mundo chega numa confirmação. Todo mundo que é estudioso da Bíblia chega numa confirmação. Esses 3 últimos capítulos é uma só visão. Todas representam o tempo do fim. É uma só visão, repartida em 3 capítulos, certo? Então isso aí nós temos que ter fechado na nossa mente. Os 3 últimos capítulos de Daniel é uma só visão. Feche isso, cele na sua mente isso. Então, irmão Brana mostrando que Daniel, na sua última visão, viu o 7º selo. Nós vamos chegar nisso. Nós vamos chegar a isso. É muito tremendo isso, irmãos. É muito especial, é muito glorioso isso. Graças a Deus. Então, observa, aqui Daniel estava triste. Ele falou, essa visão que você teve aí, Daniel, é lá para os últimos dias. Daniel tinha visto o 7º selo. Esse 7º selo aí, Daniel, esse 7º selo que você viu, é lá para os últimos dias. Verso 15. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me aos lábios. Observe, alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me aos lábios, então abri a minha boca e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me, e disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. Ele estava fraco por causa da visão, mas o anjo tocou, ele ficou forte, falou, anima-te. Lembra do que o anjo falou para Josué? Esforça-te e tem de bom ânimo, anima-te, Josué. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade. E ninguém há que me anime contra eles, senão Miguel, vosso príncipe. Só Deus, né? Só Jesus pode animar ele contra os príncipes, né? Então aqui nesse capítulo 10, a revelação que ele está recebendo, ele viu o 7º selo, ele foi buscar de Deus, e o anjo, ele vê uma visão de um juiz, o anjo vem para ele e fala que, porque ele se esforçou, né? Porque ele aplicou o seu coração a compreender e a humilhar-se, aquele anjo apareceu para ele e fez ele ficar forte novamente. Porque ele estava fraco por causa da visão e o anjo veio e tocou nele para ele ficar forte novamente. Sempre esse anjo seguindo. Sempre o anjo seguindo Daniel. Que maravilha, irmãos, é quando nós estamos aplicados em compreender e a humilhar-nos a palavra, o anjo sempre vem nos visitar. E esse anjo sempre seguindo Daniel. Ele ficou fraco, mas o anjo veio e tocou nele para ele ficar forte novamente. Observe aqui novamente, nós estamos no encerramento, nós estamos finalizando o livro de Daniel, nós estamos nos últimos capítulos. Então, irmão Brana diz assim no parágrafo 56 da mensagem Apocalipse, o livro de símbolos, ele diz assim, Daniel, quando ele estava encerrando o seu ministério, um grande profeta, havia um anjo que o seguia. Que maravilha, irmão, isso aqui. Havia um anjo que o seguia. E o anjo disse a Daniel, você é amado diante de Deus. Irmãos, o anjo nos seguindo, nos falando que nós somos amados perante Deus, isso é maravilhoso, irmãos. O irmão Brano diz, nós somos os Daniéis do tempo do fim. O anjo disse a Daniel, você é amado diante de Deus. E agora, Daniel não podia falar, talvez face a face com Deus, mas Deus enviou um anjo como um intermediário entre ele e Deus. Olha o irmão Brana comprovando que eu disse aqui que não era Deus aquele homem que veio, era um anjo.
para que pudesse falar entre eles, um anjo que estava intermediando e trazer. Anjo, a própria palavra anjo significa um mensageiro. Palavras do nosso profeta. Agora, eu quero que os irmãos observem uma coisa aqui. Que isso é tremendo, né? Esse anjo que aparece para ele aqui, esse anjo, ele era um anjo poderoso. Não era um anjo qualquer. Não era o próprio Deus que estava vindo aqui, mas era um anjo que ele era forte, era um anjo forte que vinha. E quando ele veio para falar, esse é para os tempos finais. E observe o que o irmão Brana diz aqui, ó. Ainda em Apocalipse, o livro de símbolos, no parágrafo 61, o irmão Brana diz assim: então Daniel, encerrando, por fim ele viu. Um anjo desceu, pôs um pé na terra e o outro no mar, um arco-íris sobre sua cabeça. Ele ergueu as mãos e jurou por aquele que viveu para todo sempre, que o tempo não existirá mais. No final daquele tempo que ele lhe disse, em outras palavras, o corpo de tempo em que estamos vivendo agora, desde o tempo e a vinda do príncipe até esse dia, e disse, naquele tempo, o mistério de Deus devia ser terminado ou revelado. Olha que coisa maravilhosa isso, irmãos. Que coisa maravilhosa isso. Daniel vendo o sétimo selo. Que coisa. Ele viu o sétimo selo e ouviu as vozes dos trovões também. Nós vamos chegar nisso aí. Também. Agora eu quero que os irmãos observem uma coisa aqui muito importante. Nós vamos agora entrar um pouquinho no capítulo 11 e nós vamos continuando em alguns programas até nós encerrarmos esse nosso livro maravilhoso. Observe aqui, ó. No capítulo 11, eu, pois, no primeiro ano de Dario, o medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora te declararei a verdade. Agora Daniel vai começar a revelar a verdade que ele ouviu. Lembra lá no capítulo 10, que ele falou assim, a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito? Agora ele vai revelar a verdade. Agora observa aqui o que ele diz. Ó. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos, e tornando-se forte por suas riquezas, suscitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Agora observe no capítulo 10. No capítulo 10 diz assim, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. Ele estava vivendo no tempo do rei da Pérsia, Ciro. Depois ele fala de Dario, no capítulo 11. Tudo aqui em uma só visão. Tudo fazendo parte dessa visão do tempo do fim. Dario. E ele fala que eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia. Mas essa visão que ele teve não foi nos tempos de Dario. A visão que ele teve foi lá no tempo de Ciro, rei da Pérsia. Então vamos observar aqui um ponto muito importante aqui para os irmãos verem. Esses três reis que viria depois de Ciro o Grande, o rei da Pérsia, né? Esses 3 reis que viriam. Depois de Ciro, vieram 3 reis. Vieram Artaxerxes, veio Dário, e Artaxerxes II. Vieram esses 3 reis. E diz que o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos, e tornando-se forte por suas riquezas, suscitará todos contra o reino da Grécia. E depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Esse rei aqui que a Bíblia está falando de Alexandre o Grande, que ia se levantar. Alexandre o Grande. Verso 4. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado,
e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio, com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. A Bíblia falando de um rei que ia se levantar, forte, valente, que ia reinar com grande domínio. Esse homem foi Alexandre o Grande. Começou muito jovem reinando, com seus 20 anos ele já era rei, mas morreu muito cedo porque se orgulhou daquilo que fazia, morreu com overdose, com prostitutas na cama, morreu e o reino que ele construiu, porque ele saiu conquistando tudo, ele invadiu o reino dos medos e dos persas, ele invadiu o Egito, ele invadiu os árabes e saiu conquistando muita terra. Mas ele morreu e o reino da Grécia foi dividido em 4 partes. Mas observe uma coisa aqui muito importante, que depois o livro de Daniel vai nos falar sobre 2 reis, sobre dois reis, o rei do sul e o rei do norte. E vai falar sobre a aliança que tem entre o rei do sul e o rei do norte. Porém, o rei do sul, ele era muito forte, a Bíblia diz, nós vamos ler aqui, mas tinha um príncipe desse rei do sul que era mais forte do que o rei. Então vamos observar aqui. Observe que nós estamos aqui falando de Alexandre o Grande, dos medos e dos persas, mas tudo representa o tempo do fim. Nós vamos olhar esses tipos para nós entendermos o tempo do fim. Daniel vendo o 7º selo. Vamos aqui, verso 5. E será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele e reinará poderosamente. Seu domínio será grande. Seu domínio será grande. O rei do sul. O príncipe do rei do sul. Agora observe no verso 6. Mas ao fim de alguns anos eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e aqueles que a gerou, e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas de um renovo das raízes dela, um se levantará em seu lugar, e virá com o exército, e entrará na fortaleza do rei do norte, e operará contra eles e prevalecerá. Também os seus deuses, com suas imagens de fundição, com seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. E entrará no reino o rei do sul, e tornará para a sua terra. Então aqui, Daniel, nós vamos ver isso mais detalhado no próximo programa. O que eu quero que os irmãos entendam até onde nós paramos aqui, é que Daniel, ele vê esses 4 reinos se levantar, mas Daniel começa a falar mais especificamente do reino do sul e do rei do norte. Nós vamos entender no próximo programa, eu peço que você não perca, quem é o rei do sul, quem é o príncipe do rei do sul e quem é o rei do norte. E vai acontecer vários conflitos aqui. Nós lemos aqui esses versículos aqui para os irmãos verem como que está tendo muito conflito. Lembre-se de Daniel capítulo 10, verso 1. Vamos ler novamente. Daniel 10, verso 1. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. A palavra era verdadeira e o que? Envolvia grande conflito. Então vai ter muito conflito entre o rei do sul e o rei do norte, o príncipe do rei do sul. Eles vão entrar em conflitos e conflitos e conflitos. Mas eu quero que os irmãos observem aqui também uma coisa. Daniel capítulo 11, o 10, o 11, o 12, é quase a mesma coisa de Daniel 8. Lembra que eu falei? Daniel 8 também. Ali fala dos medos e dos persas e a Grécia também. Os medos, os persas e a Grécia. Ali em Daniel capítulo 8 fala de um chifre que cresceu de um dos outros chifres. Eram 4 chifres e cresceu um chifre de um dos chifres. Lembra? Daniel capítulo 11 vai falar a mesma coisa aqui, mas em forma mais detalhada. Nós vamos pegar mais detalhes aqui dessa visão. Vamos comer esse livrinho, irmãos. Então no próximo programa nós vamos entender sobre esses 2 reis. O rei do sul, o rei do norte.
para nós conseguirmos ver o tempo que nós estamos vivendo, onde que nós estamos chegando. Mombrano diz na mensagem coisas que vão dizer que todo aquele que se chama cristão, ele é um precursor das coisas que hão de vir. Então, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Fique em expectativa para o nosso próximo programa. Deus abençoe. Shalom.